Ó, domingo tem clássico no Maracanã, Botafogo e Fluminense, 3h30 começa o Bora Pro Jogo, com o Minha Joia, e às 4 a bola rola, Botafogo inclusive tá cheio de desfalques, não tá sendo um ano fácil para o Botafogo. Ana Flávia Nunes é que tá por dentro de todos eles, vai passar agora pra gente a situação do Fogão para esse clássico. Tudo bem, Ana Flávia? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. De novo, o técnico David Ancelotti, o Ancelotinho, vai ter que lidar então com desfalques e agora ele não vai poder contar com a dupla de zaga titular do Botafogo. O Alexander Barbosa está suspenso porque recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. Quem também está suspenso é o Caio Pantaleão porque foi expulso depois do jogo, né? Depois do apito final, ele recebeu o 2º amarelo por reclamação, consequentemente foi expulso. E aí, quem deve estrear, então, quem pode estrear no Botafogo é o zagueiro Gabriel Bahia, que foi recém-contratado. A outra vaga na zaga deve ficar com o David Ricardo. Agora, quem é dúvida para o clássico é o lateral esquerdo, o Alex Telles, porque ele saiu do jogo contra o Grêmio machucado, vai ser reavaliado pelo departamento médico do Botafogo. As outras dúvidas são o Savarino, Joaquim Correia, que não participaram da última partida por causa de lesões musculares, e também o volante Alain, porque ele foi liberado do último jogo por questões particulares. A boa notícia é que 3 jogadores voltam então de suspensão: Santi Rodrigues, Marçal e também o Cris Ramos. Escobar. Ana Flávia, repórter que não falha, um grande abraço para você. Obrigado, Cícero. Ontem eu e o Elton conversávamos pós-Sport Center e como 2 times dos 4 brasileiros no Mundial trocaram de técnicos, né? São exatamente esses 2 que deram adeus aos Renatos. O Zubeldia, então, chega já com essa missão diante de um rival, num clássico, para não deixar cair o ânimo do Fluminense, enquanto o David, do outro lado, tá doido para tentar encaixar uma sequência de vitórias com o Botafogo. Encarando um time que o tirou ano passado de uma disputa de título de Libertadores, né? O Zubeldia reencontrando o Botafogo. É lógico que são trabalhos agora diferentes, porque o David Ancelotti já conhece melhor o elenco, vive uma instabilidade também, mas é um cara que a gente já percebeu como gosta de jogar. O Fluminense vai se adequar a um novo trabalho, né? Porque o Renato ele assumiu na tentativa de fazer uma equipe bem prática, né? E conseguiu isso no Mundial. Eu acho que o Mundial também trouxe algo que o Renato não levou para o Campeonato Brasileiro. O time se deu bem com 3 zagueiros, né? Se defendeu bem ali com linha de 5 muitas vezes. Ele acabou não levando isso para o Campeonato Brasileiro, até pelas limitações do elenco, e aí o Fluminense viveu essa instabilidade no Campeonato Brasileiro, porque vamos lembrar, né? O Fluminense quase chega às semifinais, estava muito bem no mata-mata da Sul-Americana, mas está nas semifinais da Copa do Brasil, né? Vai enfrentar o Vasco. Mas é um novo trabalho, mas é um trabalho para pensar, e tem sido assim, Edu, quando os técnicos assumem em meio de temporada, os primeiros jogos são única e exclusivamente para pontuar. Não importa como, o time precisa somar pontos, porque são as vitórias que dão tranquilidade para o trabalho. Eu acho que ele vai precisar disso a partir de agora. Mas tem um time do outro lado que também tem a necessidade de vencer. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e só tem o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Ou seja, vai tentar no mínimo, né, se colocar nesse grupo dos 4 primeiros para voltar à Libertadores no ano que vem, porque é a única saída, né, que o Botafogo tem até dezembro. Quem vai se estressar final de semana? Eu. E o Cris, você também vai se estressar, porque eu não vou me estressar sozinha não, Cris. Tem clássico no Maracanã, Fluminense e Botafogo, esse jogo domingo, 4 horas da tarde. O meu fogão, Venê, recheado de desfalques. Ah, coisa boa. Gostosinho. Você jogar o quê? Na diversidade, entendeu? Eu sou guerreiro, vamos lá, os meninos da base. Tá sem Pantaleão e Barbosa. Minha dupla de zaga, minha cavalaria, não vai. Por quê? Um ganhou o vermelho, um terceiro amarelo. Aí que é o problema. Quem que vai ser a zaga do Botafogo? E lá na frente também, o problema que se estende do último jogo contra o Grêmio. Qual vai ser o ataque? Cris Ramos de volta, ganhou o vermelho, mas já tá à disposição aí. Quem no Pantaleão? David Ricardo e Marçal? David Ricardo e o Gabriel Bahia, que tá chegando? Quem será, Venê? Vamos lá, o David Ricardo, ele costuma atuar de qual lado da zaga? Qual o lado que ele mais gosta? Ele é canhoto, do lado esquerdo. Então eu não começaria com o Marçal do lado esquerdo, claro. Que aí eu botaria o David Ricardo do lado direito. E assim, o Gabriel, que foi contratado como zagueiro, ele é zagueiro. Ah, mas não é o jogo ideal para ele estrear, não é o jogo ideal, é um clássico. Gente, assim, ele tem que estar preparado. Ele já não é mais uma criança. 26 anos. 26 anos. É um jogador teoricamente experiente, embora estivesse no Volta Redonda.
tem que botar esse jogador para jogar. Chegou a oportunidade dele. E eu tenho certeza que o Gabriel está esperando uma oportunidade como essa há muito tempo. Ele jogar um clássico, um Botafogo e Fluminense, para ele vai ser maravilhoso. Então eu botaria ele, sem sombra de dúvida. Eu não iria botar um outro jogador de uma outra posição, sendo que você tem um zagueiro à sua disposição. Não faz sentido. Você vai tirar a confiança do zagueiro quando ele precisar entrar em campo. E aí o Fluminense que já tá chegando aí o treinador novo, hein, ô Pedrosa? Zubeldia. Zubeldia. Já até desembarcou. Vamos poder deixar as imagens dele aí enquanto primeiro, o Pedrosa fala. já vai estrear ele no falou, clássico. cadê? BTB cedeu pra gente. Vamos escutar o Zubeldia. Bueno, primero, muy feliz, agradecerle al presidente y a toda la comisión. Segundo, por supuesto, estamos aquí para poder cumplir los objetivos del equipo. Y tercero, lo de Germán son esas cosas que te da la vida, la experiencia, el fútbol. Así que es un placer volver a dirigir a Germán, porque lo dirigí cuando él estaba en la reserva de Lanús y también en categorías de inferiores. Así que eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que te volvés a encontrar con gente muy buena y gente de donde uno nació. Tá aí, muito bem. Gostou, Cris? Sim ou não? Sim. Gostou, Cris. Gostou. O Cris que é um cara bem otimista. Ô, Lucas Pedrosa, Zubeldia, treinador do Fluminense. Teve uma passagem recente pelo São Paulo, né? Dividiu muitas opiniões por lá. Tinha gente que defendia o trabalho dele, tinha gente que odiava o trabalho dele. É um treinador que também passou pela LDU. É experiente já, Quais apesar são as características de ser dele, jovem. Pedrosa? Cara, ele é um cara que vive o clube. Ele vive o clube, ele é aguerrido, ele vai cobrar. Tem um temperamento bem acima do normal. Pode ter certeza, é clássico domingo, né? É. Vai tomar cartão. Ele já vai jogar? certo. Ainda tá apurando aí se ele vai jogar se for ou vai clássico, treinar ou não. Se estrear, vai tomar cartão. É um cara que é isso, cara. Ele vive o clube, tem conhecimento tático, gosta muito de utilizar jogadores mais experientes, não tem uma boa relação de utilização com os jovens da base, mas é treinador de futebol. Pelo menos isso. Ele é treinador de futebol, o Fluminense, dentre as opções do mercado, vai buscar um cara que pelo menos tem experiência dentro do mercado. Vai dar certo ou não, é esperar, porque, sem dúvida alguma, é uma aposta. Domingo, às 16h, o Maracanã vai receber mais uma edição do Clássico Vovô. Fluminense e Botafogo medem forças de olho no primeiro pelotão do campeonato. Do lado tricolor, a crise que assolou o clube nos últimos dias parece ter sido estancada. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana e do pedido de demissão de Renato Gaúcho, a diretoria encontrou rapidamente uma solução. O argentino Luiz Zubeldia, ex-São Paulo. O treinador, inclusive, já comandou 2 atividades em seu novo clube, mas só estreia no meio da próxima semana. Quem fica à beira do campo no clássico de domingo é o auxiliar técnico Marcão. Já o Botafogo vive os dois lados da moeda. Isso porque, enquanto o treinador David Ancelotti comemora o retorno de alguns jogadores, ele também lamenta a ausência da dupla de zaga titular para o clássico diante do Fluminense. Alexander Barbosa e Caio Pantaleão estão suspensos. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por David Ricardo e Marçal improvisado. O recém-contratado Gabriel Bahia também disputa uma vaga no sistema defensivo. Já Santi Rodrigues e Cris Ramos estão de volta após cumprirem suspensão, enquanto Savarino e Joaquim Correia ainda serão reavaliados. Na lateral esquerda, Cuiabano deve ganhar mais uma oportunidade caso Alex Telles não tenha condições de jogo. Com Cuiabano temos uma saída de bola no lado esquerdo um pouco mais fluida. Alex é um jogador que ajuda mais na construção, Cuia é um jogador mais que gosta de jogar aberto, então lá seguramente sim, são jogadores diferentes e Cuia nos dá isso que ele tem o último passe, tem gol e seguramente vai ajudar nos próximos jogos, agora que Alex está machucado. Bem, não, como disse, como a gente viu na matéria, Júlio... O dia ainda não estreia. É isso que eu ia te perguntar, Estranho, se já deu treino hoje, será que é para não tomar uma cacetada logo de cara? Medo de começar mal, treino só, às vezes... Aí você já começa meio esquisito, Abel Ferreira né? renovou os votos com a torcida. Olha o Zubeldia aí. Olha o Zubeldia aí, olha lá. Imagens do Zubeldia. A gente ontem falou en passant da chegada dele, né? Falamos mais do Ramon Dias, do Internacional.
Você não gosta, Júlio, dessa contratação ou acha que pode ser uma... Eu acho melhor para o Fluminense do que para o Inter, sabe? Eu acho que o Zubeldia caberia melhor no Fluminense do que no Inter e acho que o Ramon Dias cabe melhor no Inter do que caberia no Fluminense. Eu acho que o Inter hoje é um time que precisa estabilizar, precisa de estabilidade e o Ramon Dias me traz isso. Eu acho que foi o que ele trouxe para o Vasco, para o Corinthians. Ele traz estabilidade, ele traz um bom trabalho, ele é mais pragmático junto com o seu filho, com o Emiliano. Eu acho que é uma dupla mais pragmática, não está muito preocupada com o estilo de jogo, com, sabe, protagonismo, etc. Está preocupado em arrumar, salvar pontos, sair da zona de desconforto e acho que talvez não tenham aquele toque que é necessário para fazer um time dar um salto. Talvez eles transmitam para dirigentes de futebol que não tenham esse toque. Os caras foram campeões paulistas no Corinthians. O Corinthians não ganhava 7 anos. 6 anos. 6 anos o campeonato. Ganharam o campeonato. Foi comemorado aqui em São Paulo como se fosse uma Libertadores. O Corinthians estava já numa mini fila, né? Ganha o Campeonato Paulista. Então eles mostraram que sabem ser campeões. Para mim, eles foram injustamente demitidos do Vasco e injustamente demitidos do Corinthians. O Zubeldia é outro tipo de treinador. O Zubeldia é mais incendiário, menos estabilidade. Agora, menos estabilidade emocional também. Menos estabilidade emocional, né? Transmite isso. Mas acho que ele traz mais coisas assim fora da caixa do que a família Dias. Também acho. E para um time que vai disputar título, e o Fluminense vai disputar título esse ano. O Corinthians não. O Corinthians também. O Corinthians também, claro, na Copa... Não, o Corinthians não. O Inter não, desculpa. Perfeito. O Inter não. O Fluminense estava fazendo a comparação Inter e Fluminense. O Fluminense vai disputar título. E aí eu acho que você precisa desse técnico que tem... O Zubeldia foi campeão, né, com a LDU, campeão da Sul-Americana, em cima do Fortaleza. Eu acho que é um técnico interessante para o Fluminense, para o que o Fluminense tem a oferecer, assim como a família Dias para o Inter. O Zubeldia, ele é jovem, mas já está há muito tempo trabalhando como treinador, acho mais de 15 anos. O que eu entendo do comportamento dele, que a gente brincou na estabilidade emocional e tal, quando ele chega no São Paulo, ele faz um bem danado para o São Paulo. Parece que ele acelera o time, parece que ele dá vibração para o time, mas num determinado momento ficou too much, sabe? Exagerado, né? Passava da conta, a ponto do Crespo chegar e, sem nenhuma grande inovação tática, transformar o time, né? Parece que só de baixar um pouco a temperatura, baixar a bola, né? Não sei se... E aí, no fim, os dois chegam no mesmo lugar, né? Que não dá para ir mais... Exato. Seja o nervosinho, seja o calminho. Tem que achar um meio termo. Mas chega uma hora que o São Paulo não vai permitir que nenhum tipo de treinador chegue mais além. Né? E eu acho que o Fluminense dá para o Zubeldia essas ferramentas. Sim. O elenco do Fluminense é, hoje, acho que melhor que o do São Paulo, pelo menos o que está jogando. Jéssica Dias, com você. Olá, um forte abraço a todos vocês, a todo mundo que acompanha o programa. O Fluminense já está sob novo comando. Depois de Renato Gaúcho entregar o cargo de treinador no meio de semana, após o Flu ser eliminado na Copa Sul-Americana, a diretoria do Tricolor Carioca agiu rapidamente e contratou Luiz Zubeldia até o final de 2026. O treinador argentino chegou na manhã de hoje aqui no Rio de Janeiro, por volta das 10 da manhã, no aeroporto do Galeão, e já seguiu direto para os centros de treinamentos do Flu. Nesse momento, ele está comandando a sua primeira atividade à frente do time. O Zubeldia, que tem uma missão pela frente, que já é um clássico, né? O jogo diante do Botafogo, que acontece no domingo, às 4 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Flu, nesse momento, é o 10º colocado da tabela de classificação, tem 31 pontos somados e 2 jogos a menos. Além disso, a missão do Zubeldia à frente do time é também avançar na Copa do Brasil. O Fluminense está classificado à fase de semifinal. Ele que no Fluminense reencontra um velho conhecido, Germancano, que junto ao treinador agora começou a sua carreira no Lanús da Argentina. Inclusive na chegada aqui ao Rio de Janeiro, o Zubeldia falou sobre essa alegria de agora comandar o Flu e também sobre esses reencontros que o futebol promove. Afinal, agora ele vai ter a oportunidade de mais uma vez comandar Germancano. O Botafogo, adversário do Fluminense no domingo, vive um momento ali de oscilação. Está melhor na tabela de classificação com relação ao adversário, é o 5º colocado e tem 40 pontos no total.
vem de um empate junto ao Grêmio, 1-1 na Arena do Grêmio, um jogo muito contestado no sentido de arbitragem, inclusive com o Fluminense enviando ofício à CBF. Essa partida foi atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, ele tem retornos importantes. O lateral esquerdo, Massal, além disso, o Santi Rodrigues e o Cris Ramos, esses 3 jogadores que no último jogo estavam suspensos. O Montoro também seria um desses jogadores que voltaria, mas agora ele está a serviço da seleção argentina. Com o Marçal voltando, existe a possibilidade, inclusive, dele jogar improvisado mais uma vez na zaga ao lado do David Ricardo. Caso isso não aconteça, quem é ali da posição e também é uma opção é o Gabriel Bahia, que pode estrear com a camisa do Botafogo nesse próximo confronto. Tá certo, tô olhando aqui, 4 horas da tarde o clássico no domingo, né? Vamos falar do Fluminense com Zubeldia, que trabalhou no São Paulo nos últimos anos aí. Sorata, sua opinião? Pois é um treinador que é valorizado, né, Edilson? Assim, mal ele saiu de São Paulo, houveram algumas procuras, né? Interesse de algumas equipes, seleções aqui da América do Sul. Ele fez um bom trabalho no São Paulo, né? Dirigiu o São Paulo, se não me engano, em 85 jogos, com bom aproveitamento. Mesmo depois do São Paulo entrar num momento de dificuldade com ele na direção, ele foi prestigiado em várias situações que todo mundo dizia que ele seria demitido. E o São Paulo manteve no cargo, né? Ele só saiu quando... Aí não deu, ele pediu demissão e aí sim houve o desligamento dele. Então, assim, quando a gente vê essa atitude do São Paulo em segurar o treinador, o Zubeldia, mesmo já em alguns momentos de dificuldade que ele passou, de maus resultados, de derrotas seguidas, é porque o trabalho é bom. Então, assim, é um treinador aí que é jovem, né? Ele é um pouco mais novo que o Fábio, né? Alguns meses mais jovem que o Fábio, mas é um treinador que desponta aí com grande capacidade, é um treinador já, apesar de pouca idade, já tem títulos aí importantes, Sul-Americana, dirigiu equipes importantes da América do Sul, trabalhou no Alavés, se não me engano, na Espanha. Então, assim, é um treinador que tem uma bagagem e pode acrescentar muito aí no Fluminense. Agora, o Botafogo, depois desses resultados obtidos aí, esse gol no final, que deu uma murchada, foi um empate com sabor de derrota. Como é que você espera do Botafogo domingo? Porque agora título já, abraço. É difícil. O Botafogo briga por uma Libertadores. É isso. O Botafogo está oscilando, né, Edilson? Eu já falei isso algumas vezes, né? É muito por conta do trabalho de pouco tempo do David Ancelotti, né? E as dificuldades que não só o Botafogo passa, mas todas as equipes estão passando, muitos jogadores suspensos, muitos jogadores contundidos, né? E, de novo, o Botafogo vai com muitos problemas para esse jogo, mas é um time que está em formação e, quando é o clássico, tem essa coisa de uma mobilização diferente, né? Então, eu acredito num jogo assim, bem disputado, equilibrado, né? Enfim, mas o Botafogo está buscando aí um melhor momento, uma regularidade maior para poder brigar lá em cima da tabela e conseguir essa classificação para a Libertadores. Agora, se você olhar assim, o Botafogo, o torcedor do Fluminense não dorme. Nos últimos 8 jogos, foram 8 vitórias do Botafogo. O Fluminense não ganha do Botafogo desde 2022, né? Nessa época o Pelé era vivo ainda. Relinha Elizabeth era viva, né? Vai buscando mais um monte de gente aí, né? Olha quanto tempo tem, hein? Entendeu? O Fred ainda era jogador profissional. Olha só, entendeu? O Santos nunca tinha caído para a Série B, né? Messi e Neymar estavam no PSG, Cristiano Ronaldo no Manchester. E olha só quanto tempo tem isso, né? Muito tempo. Esses detalhes aí só para você ver, você viajar para ver quanto tempo faz que o Fluminense não ganha. São 8 jogos seguidos que o Botafogo ganha do Fluminense. Ó, agora está com a defesa reserva. Nesse período teve um jogo aí, 1 ou 2 jogos, o Botafogo entrou com o time reserva. E ia jogar Libertadores, acho que o ano passado foi no Maracanã e ganhou, né?
Então, até com o time dos Gasparzinho, invisível, o Botafogo ganha do Fluminense. Técnico novo, defesa reserva, time quebrado, vem de um empate com sabor de derrota. Eliminações acontecendo. Se não ganhar dessa vez, não ganha mais não, hein, Sarado? Costumam dizer que tabu foi feito para quebrar, né, Edilson? Então uma hora vai chegar. Mas eu vejo assim um jogo bastante equilibrado, podendo acontecer de tudo, né? Assim, a gente vê o Fluminense com o treinador chegando, que não conhece ainda o elenco, de repente não sabe ainda como reage cada jogador, conhece de longe, obviamente, porque já estudou, trabalhou muito tempo aqui no Brasil, enfim, mas até você conhecer toda a característica do grupo demora, né? E o Botafogo com esses problemas, zaga reserva, alguns jogadores contundidos, enfim, mas é clássico, né? É isso, clássico como diz o outro, clássico é clássico, né? E vice-versa. As coisas se nivelam, né? As coisas se nivelam, existe uma mobilização diferente. Mas é um clássico muito esvaziado, né? Assim, o torcedor do Botafogo já não está indo mesmo, que já sabe. Mas é importante. O Fluminense, depois dessa eliminação agora, a torcida não vai domingo. A gente conhece. Então é um clássico muito esvaziado. Se chegar a 20 mil torcedores aí, vai ser muito no Maracanã. Se chegar a 20 mil torcedores. Torcedor do Fluminense, depois da eliminação de quinta-feira, mesmo com o Zubeldia aí, né? O Zubeldia, né? O Zubeldia, se você fizer uma pesquisa, era um nome que ninguém podia apostar, né? E é uma aposta que você também nem sabe se... mas é jogo importante, né? Mas tem muita coisa em jogo. Não estou querendo esvaziar o clássico, não. Estou dizendo a minha opinião, meu sentimento. Sim. Né? Depois dessa eliminação, esvaziou os 4 pneus da torcida do Fluminense, que acreditava que a Sul-Americana era o campeonato. E era mesmo, para o Fluminense conquistar. Ele era o grande favorito, pelo momento. E o Botafogo não disputando mais título esse ano. O torcedor do Botafogo não vai. Já mostrou no último jogo. Né? Já mostrou no último jogo que já desanimou. Já murchou o torcedor do Botafogo. O Botafogo esse ano jogou fora o ano. Não ganha mais nada. Está brigando aí, acredito até que vá. Vai brigar pela Libertadores. Nesse sentido, mas para um time que ganhou quase tudo o ano passado, esse ano, no meio do ano, já joga tudo fora, então dá uma desanimada. Então é um clássico esvaziado. Né? Esvaziado. Agora, né? O Vasco... Atlético e Mirassol, Grêmio e Vitória, Bahia e Palmeiras, Fluminense e Botafogo, bom jogo, hein? Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo e São Paulo e Ceará. Vamos aos palpites. Olho na tela. Aí, eu começo como líder, Fortaleza e Sport. 2-0 para o Fortaleza. Massa saiu, a gente vai votar por ele. Quem vai votar? Não, pula. Pula. Depois ele manda os palpites por escrito. Ele manda os palpites por escrito, então. Vessone. Vamos lá, 1-0 Fortaleza. 2-1 pro Fortaleza. Vasco e Cruzeiro. Ai, rapaz. Coisa bonita isso, hein? 1-1. 1-2. Não. Isso. Não, no Vessone, lá embaixo. Vessone 1-2. Eu repito o Vessone, 1-2 também. Juventude Internacional. Rapaz do céu, cara. Nessa hora, Estreia do Ramon Dias. A camisa pesa. 1-2. É o popular 0-0. Puta, bom palpite, Versa. 1-0 pro Juventude. Galo e Mirassol. Calma. Então vai. Peça 0-0. O meu 0-0 aí. Isso, e eu 1-0. Isso. Galo e Mirassol, 1-1. Ixi, Maria, hein? 1-3. Que isso? É isso, velho? Ninguém para a seleção brasileira de 70, meu irmão. 2-1 pro Galo. Grêmio e Vitória, 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio, também. 2-1 para o Grêmio. Vamos repetir. Tirone e Vessone 1-0 pro Grêmio.
Certo? Certo. E eu 2-1 para o Grêmio. O Vessa 1-0 para o Grêmio. Exato. Bahia e Palmeiras, 1-2. 0-3. Que isso? Ué, é o Ceni? 1-3. Mais o Palmeiras como visitante, vocês querem o quê? Fluminense e Botafogo estreia no Subeldia. 1-1. 2-1 Flusão. 1-0 Flusão. Bragantino e Santos sem Neymar. Mas o Santos vai encrespar. 1-1. 1-0. Vence o Peixe, 1-2. Corinthians e Flamengo. Nossa Senhora. 0-1. 1-1. Zé empate, 1-1 em Itaquera. São Paulo e Ceará, ressaca duríssima. Nossa. Olha, vou mal. 0-0. Tá bom até, viu? 1-0 São Paulo. Ai, Vessa. 2-1 pro São Paulo. Não sei como. Vai fazer 2 gols, não faz gol a 20. Exato. Nesse jogo. Muito bem. Falar de Botafogo logo. A galera tá esperando, né? Vamos falar do Fogão com o mesmo Brandão. Vamos lá, Vegeta. Hora de pensar no Fluminense. O Botafogo voltou aos treinos ontem, visando o clássico contra o Tricolor no próximo domingo, partida que vai ser realizada no Maracanã. E o técnico David Ancelotti tem muitos problemas para essa partida. Mais uma vez, ele vai ter muitos desfalques, jogadores que seguem lesionados e outros que estão suspensos. A dupla de zaga titular está fora, Alexander Barbosa e Caio Pantaleão. Falando desse setor, o David Ricardo deve assumir a vaga do Barbosa e o seu companheiro pode ser o Gabriel, que é o jogador da posição. No entanto, ele não jogou ainda nenhuma partida pelo Botafogo desde que chegou. Por esse motivo, pode ser que o David Ancelotti escolha por improvisar um jogador. E esse jogador pode ser o Marçal, pode ser o Nilton, com uma chance maior para o Marçal. Mas, por outro lado, ele também terá reforços. O próprio Marçal, que estava suspenso, o Santi Rodrigues, além do Cris Ramos, que volta a ser uma opção no banco de reservas. A gente segue aguardando para saber se o Savarino e o Tuco Correia estão recuperados das suas lesões. São lesões musculares, no entanto, o clube não informou a gravidade e o tempo de recuperação. A gente ainda vai aguardar o treino de hoje e o de amanhã, que encerra a preparação, mas se fosse para escalar um time, eu diria que o Botafogo iria a campo com a seguinte formação: Léo Link no gol, Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano. Lembrando que o Alex Telles deixou o campo contra o Grêmio no primeiro tempo, é outro que não deve jogar no domingo. Nilton, Marlon Freitas e Santi Rodrigues, Arthur, Matheus Martins ou Jefinho e Arthur Cabral. Botafogo defende nesse jogo uma sequência de 8 vitórias consecutivas sobre o rival. O time não perde desde abril de 2022, há mais de 3 anos, uma sequência que certamente incomoda o rival, mas o Botafogo vai tentar manter vencendo para subir ainda mais na tabela de classificação e quem sabe passar o Mirassol, terminando a rodada no G4. Valeu, Vegeta? Valeu. Vou fazer o link entre os 3 que ficaram aqui para a fase final do programa e o Farias vai me responder. Como é que o Botafogo em quinto com 40 pontos, o Fluminense em oitavo com 31, Fluminense classificado para a semifinal da Copa do Brasil, vivem em má fase, vivem flertando com a crise, Fluminense inclusive com técnico novo, e o Vasco em 13º, classificado para a semifinal da Copa do Brasil, vive boa fase, Farias. Pois é, cara, é difícil de explicar, mas o futebol, ele tem muita histeria. No caso do Botafogo, por exemplo, é uma oscilação que eu trato como natural, de quem trocou tanto de técnico, de quem está com muitos desfalques. No caso do Fluminense, surgiu uma crise do mais absoluto nada depois que o Renato resolveu abandonar o barco. Por mais que a eliminação tenha sido frustrante, é impressionante como a saída do Renato causou uma situação que não era necessária nesse momento da temporada. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.